pessoal, tudo bem por aí? Eu estou muito bem por aqui, principalmente porque estou aqui com vocês para ministrar mais uma aula daquelas que a gente ama. Que aula? Que aula que é? Arte. Claro que é a arte. E aí, estavam com saudades? Preparados aí com materiais? Vamos fazer desenhos hoje, hein? Já podem pegar o material de arte de vocês, papel, lápis e borracha. Combinados? Para quem não me conhece, meu nome é Angélica e nós vamos trabalhar juntos as artes. Combinados? Preparados? Agora, o que nós temos para hoje? Artes visuais. O que são artes visuais? Vocês se lembram? Sim, é tudo aquilo que nós podemos ver. E muitas das vezes também nós podemos tocar. Então, o tema da nossa aula de hoje será artes visuais e nós vamos trabalhar com paisagens. Segue para vocês a primeira pergunta. O que são paisagens? Eu acho que vocês estão pensando em lugares. Tô certa? Esses lugares podem ser com prédios, ou vocês pensarem em lugares assim, uma praia, por exemplo. Pode ser qualquer um deles, né? Então, vamos deixar combinados que paisagem vai retratar lugares. Lugares, ok? Na arte, a pintura de paisagem é um termo utilizado para representar cenas da natureza. Na arte, normalmente, quando a gente fala assim, é uma pintura de paisagem, essa paisagem será natural. Raramente nós vamos ver uma paisagem construída em uma pintura artística. Já pararam para pensar nisso? Por que será que não aparecem tantas pinturas de prédios? Não aparecem. Normalmente, elas serão paisagens naturais. Não que a paisagem construída não seja considerada paisagem. Nós vamos ver essa representação melhor em fotografia. Normalmente, as pessoas fazem a figura, né, de uma paisagem através da técnica da fotografia. É mais comum encontrarmos assim. Bom, a paisagem, ela nem sempre foi presente na arte, né? Há muito tempo atrás, vamos retomar ali, lá no período bizantino, né? Época que eram representadas muitas imagens cristãs. Não era muito comum a representação de paisagem. A representação normalmente era de pessoa. Deixa eu dar uma avançada aqui para mostrar uma coisa para vocês. Nesse período da arte bizantina, observem aí, são representadas figuras normalmente religiosas, né? A pintura ela tinha esse objetivo, mesmo porque o cristianismo estava em alta, e a população era em sua maioria analfabeta, não sabia ler, e a mensagem deveria ser transmitida para essas pessoas. Como? Através de desenho. O desenho é uma comunicação bem fácil, né, para nós compreendermos. Mas acontece que eles não tinham ainda pensado que poderiam representar pessoas com uma paisagem ao fundo. Então, no período antes do Renascimento, que é o período lá das tartarugas ninjas, lembram? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello. Antes desse período, nós não vamos ter a representação de paisagens nas pinturas. Normalmente o fundo, ele vai ser um fundo liso, tá? Com uma única cor, ou depois a gente chega num período aí que vai aparecer um pouquinho de sombra, mas nada de paisagens aparecendo. No Renascimento, Giotto é o primeiro que vai abandonar esses precedentes modelos da arte bizantina, ou seja, aquela representação da pintura que não aparece paisagem, apenas as pessoas e o fundo é um fundo liso. E aí ele vai substituir aquele fundo dourado que nós já vimos das imagens sagradas por cenário da realidade. Isso foi em 1305. Então, olha só,
Continuamos ter aqui representações de imagens bíblicas, né, de figuras bíblicas, porém, ao fundo já há uma tentativa de representar uma paisagem. Aqui, nessa imagem, é um pequeno recorte desse quadro, certo? Onde aparece aí como se fosse uma estrada, né, numa tentativa de produzir uma perspectiva. Aquilo que dá a sensação para a gente que está longe ou que está muito próximo, né? Então, veja só a diferença. Nós temos aqui no Renascimento e a paisagem, ela reaparece lá, enquanto no período bizantino não aparecia paisagem alguma. Então, a paisagem, ela não era o objetivo principal. Ainda não existiam, assim, pinturas de paisagem. A paisagem, ela ficava sempre em segundo plano, tá? Ela não era tão importante. Bom, então na pintura do período do Renascimento, os artistas tinham desejo de fazer obras com maior proximidade do real possível, utilizando técnicas como a perspectiva, luz e sombra, texturas e cores. Nesse período do Renascimento, surge a tinta a óleo. Até então não tinha essa tinta. Eles trabalhavam com uma tinta chamada têmpera. E essa tinta têmpera, ela secava rápido demais, então não tinha como ficar corrigindo, refazendo um trabalho. Com o surgimento da tinta a óleo, as coisas mudaram. Por quê? O artista pintava e observava. Tá bom, não. Vou mudar. Ele poderia raspar a tinta, porque tinta a óleo demora, gente, mais de 30 dias para secar. Ele poderia remover, ele poderia passar uma outra camada, e isso facilitou demais o desenvolvimento daquilo que nós conhecemos hoje como o desenho realista na pintura, tá? Ele tinha essa possibilidade de correção. E havia uma intenção de falar assim também, poxa, não, vou pintar essa pessoa assim, um fundo de cor clara ou cor escura, eu quero que ela esteja em algum lugar. E aí eu trouxe para vocês uma obra bem conhecida, que é Mona Lisa. A Mona Lisa, ao fundo dela, tem uma paisagem. E eu vou falar com vocês uma coisa, eu adoro falar assim, ó. Gente, vamos fazer uma releitura de Mona Lisa? Aí vocês acham que vocês lembram que ao fundo tem uma paisagem? Lembra não. Aí eu vou lá e falo, cadê a paisagem? Falo sim. Porque vocês lembram só da Mona Lisa. Por quê? Porque ela é, de fato, a figura central. A paisagem está em segundo plano, mas ele está lá. Ok? Aproveita e dê uma observada aí como que é a paisagem ao fundo de Mona Lisa. Bom, as obras de arte expressam diversas vezes paisagens naturais e ou construídas pelo homem. Foi o que eu estava dizendo lá no comecinho da nossa aula. Tá? Nós teremos paisagens naturais e nós teremos paisagens construídas. Olá para a geografia que estuda isso, hein? Paisagem natural e paisagem construída. Quando é que ela deixa de ser natural para se tornar uma paisagem construída? Paisagem natural, pouca modificação feita pelo homem. Paisagem construída, modificada pelo homem. Asfaltos, prédios, muitas casas, comércios, enfim. E a arte traz isso para a gente principalmente através do quê? Da fotografia, que eu falei com vocês. Bom, já que estamos falando de paisagem, vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva. Esse estudo do Renascimento que ajudou grandemente no desenvolvimento do que nós temos hoje de 3D. Se vocês conhecem aí 3D, é por causa dessa perspectiva renascentista. Vocês já ouviram falar em linha do horizonte? Vão ouvir falar agora. Prestem atenção. Na arte, para a gente começar uma perspectiva linear, nós vamos começar sempre pela linha do horizonte. Vamos imaginar a linha do horizonte assim, ó. Todo mundo, fechem os olhos. Vamos para a praia. Aí você está lá no mar. Aí você abre seus olhos. O que que você vê? Você vê o mar lá, terminando lá no fundo. E onde o mar termina, começa o céu. Não é assim? Essa linha onde os nossos olhos alcançam o máximo, aquilo é considerado a linha do horizonte.
E para onde nós estamos olhando, nós vamos chamar de ponto de fuga, ok? Deste ponto de fuga, vão surgir para nós linhas. Essas linhas, elas vão divergir. Elas saem do ponto de onde eu estou olhando e quanto mais, vou colocar assim para vocês, se aproxima de mim, maior ela fica. Isso nos dá a sensação de profundidade. Vamos experimentar? Vamos. Bom, peguem uma folha aí. Vamos experimentar fazer isso, ok? Como que isso funcionaria? Não reparem meu desenho, tá, pessoal? Bora. Linha do horizonte. Aqui está. Minha linha do horizonte. Eu vou colocar no centro o ponto de fuga. Ah, esse meu ponto de fuga, na verdade, será uma casinha. Vou fazer de conta que o ponto é a portinha da casinha, tá bom? Atrás dessa casinha, eu quero que tenha aqui um matinho. Tá bom. Meu matinho acompanha ali a linha do horizonte. A partir da portinha da casa, que é meu ponto de fuga, eu vou fazer linhas que se divergem. Elas fazem isso, elas se abrem, ó. Beleza? E agora eu quero colocar árvores. Vou marcar aqui, ó. Aqui vou ter uma árvore. Como essa árvore está muito perto de mim, como observadora, né? Eu tô aqui, né? Eu sou uma observadora. Como essa árvorezinha está bem pertinho aqui, minha árvore está seca, gente. Nós estamos no outono. Essa árvore vai ficar grandona. E essa outra? Vou fazer um desenho simétrico. O que eu fizer do lado de lá, farei do lado de cá. Outra árvore. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não. Beleza? De árvore? Fino, hein? Agora eu vou fazer uma outra arvorezinha, mais ao fundo. Essa arvorezinha que vem mais ao fundo, ela não pode ultrapassar o tamanho da primeira. Vou fazer uma mais espaçadazinha aqui. Então, quanto mais distante eu quero que pareça ser, menor eu preciso fazer o meu desenho. Olha só, essa arvorezinha aqui tá piquititinha. Eu vou colocar uma aqui menorzinha. E quanto menorzinho, mais distante fica. Bonito! Vocês não vão fazer assim não, vocês vão fazer caprichado, né? Com a árvore bonitinha, coloca na primavera que é mais bonitinho. Compreenderam como funciona a perspectiva? Existem também paisagens inventadas. Muitos artistas gostam de trabalhar com paisagens inventadas e uma delas é Tarsila do Amaral. Eu trouxe aí duas paisagens, na verdade, né? Para vocês observarem da Tarsila do Amaral. Essa paisagem, ela existe na realidade? As árvores são assim, com folhas em formatos de coração? Eu nunca vi. Tarsila do Amaral, ela era uma artista que também se inspirava no surrealismo. O que é surreal? Coisas que não são possíveis de acontecer na nossa realidade. E aí, ela cria não somente os personagens, como é o caso da Cuca. Olha a Cuca dela. A Cuca, para mim, sempre foi um jacaré de cabelo amarelo. Mas para Tarsila, não. A Cuca dela é diferente. E ela chama esses outros bichos de bichos inventados. Tá? Então, ela tem toda essa criação fantasiosa e essas criações também podem aparecer aí para a gente em paisagens. Paisagem não é só coisa que se vê, paisagem também é coisa que se escuta. Eu quero que vocês olhem a imagem. Agora, você é o surfista. Vai lá. O que vocês estão ouvindo? O barulho da onda, não é? Então, se vocês fecharem os olhos de vocês e eu colocar para vocês barulho do mar, certamente vocês vão falar comigo. São ondas do mar, professora.
E vocês não precisam ver a imagem para saber. Basta ouvir. Não é assim? Vocês são assim, gente? Eu sou muito assim. Eu viajo mesmo nessas coisas. Eu olho e eu me sinto lá no lugar. E o som de uma floresta, um lugar fechado? Fechem seus olhos, abram os olhos e você está sentadinho aqui, ó, perto dessa árvore. Qual som você ouve? Pássaros, água, o farfalhar das folhas. Agora me deu um pouquinho de medo porque eu estou escutando barulho de bicho. E eu penso que eu vou sair desse lugar. Eu morro de medo de bicho. Não quero ficar aqui não, prefiro ficar lá na praia mesmo. E nós temos aqui imagens de grandes cidades. Qual som que eu poderia colocar para vocês e vocês representariam para mim como cidade? Buzina, o que mais? Pessoas falando o tempo todo. Aquele sinalzinho de quando a gente vai atravessar para entrar numa garagem, não fica aquela coisinha pi, 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 né? Todos esses sons juntos vão remeter à cidade. Ô, gente, é só som? Olfato também. O mar, a gente sente o cheiro do mar, a gente sente o cheiro do mar. Quando a gente está numa área verde, nós podemos sentir o cheiro da mata. E nós podemos sentir, infelizmente, o cheiro das grandes cidades, né? Que não é nada agradável. Mas, enfim. Existe um artista que eu quero colocar aqui para vocês, que ele trabalha na natureza e é muito interessante porque ele traz para a gente os sons que ele percebe nela, que é um artista chamado Hermeto Pascoal. Vou contar a história dele para vocês. Hermeto Pascoal, ele foi uma criança que sempre apreciou a música, só que ele tinha um diferencial. Ele saía de casa e ia para as cachoeiras, porque ele morava no interior, e ele ouvia o som da água e aquilo fazia com que ele dançasse, sabe? Ele curtia aquele som, ele curtia o som das folhas e aí ele começava a juntar materiais e construir o seu próprio instrumento musical. Quando Hermeto cresceu, ele se tornou um grande músico. Ele tocava vários instrumentos destes tradicionais, o piano, acordeon, saxofone, mas ele levava para o palco garrafas com água, chaleira. Você conhece chaleira, aquele lugar de coar, passar o café? Ele soprava pelo cano da chaleira, ele usava brinquedos para criar ali no meio de tantos instrumentos, uns sons variados. E aí ele cria um novo tipo de música, que nós chamamos de música experimental. Ele gostava de tocar dentro do rio. Ele fazia as mãos com conchinhas, e não era só ele tinha uma equipe que tirava o som da água. Então, o Hermeto Pascoal, ele traz para nós a presença da natureza na música. Existe um outro artista que faz isso também brilhantemente. Ele inclui, inclusive, sons da buzina, né? Posso dizer assim, buzina do trem, né? A buzina do trem, o som do trem nas músicas. Então, hoje em dia, nós podemos considerar que uma paisagem sonora ela estará presente, inclusive, nas manifestações artísticas. Como é a paisagem sonora aí da sua casa? Porque lá na minha casa, eu nasci e cresci atrás de uma escola. Olha a minha paisagem sonora às 7 da manhã. Uau! É sinal. É o sinal para dizer que a aula acabou. Observem quais são os sons que tem aí na sua casa. Esta é a sua paisagem sonora. Combinados? Beijo no coraçãozinho de cada um e até a próxima aula, pessoal. Manda os desenhos, hein? Tchau!